acontece exatamente isso. Os vândalos, os ostrogodos caem e aí surge uma hegemonia, que é a hegemonia papal. E aí você tem esses reinos formando os países da Europa Ocidental hoje. Mas o último, você falou que eles teriam, por um lado, a força do ferro, por outro lado, a fraqueza do barro. Você tem realmente uma superpotência, que é a Alemanha, França, o Reino Unido, mas você tem Portugal, que já é mais fraco, a Espanha, que é mais fraca. Tanto é que quem domina hoje a União Europeia é França e Alemanha, economicamente. A Itália já sempre foi mais fraca. Mas tem um detalhe também que o Thiago falou. Eles vão tentar se misturar, mas não vão conseguir. Durante várias épocas houve tentativa de unificar. O Napoleão tentou unificar a Europa, não conseguiu. Carlos Magno tentou unificar a Europa, não conseguiu. Falei Napoleão, né? Adolf Hitler tentou dominar a Europa e unificá-la e não conseguiu. Mas deu mais um detalhe. Diz também que eles iam se unir por intermédio de quê? Casamentos. Casamento. Teve uma época na história da Europa Ocidental que era todo mundo casando com todo mundo. Por exemplo, a Rainha Vitória foi chamada de avó da Europa, porque ela tinha descendentes em todos os lugares do mundo. O sobrinho neto dela, o neto ou sobrinho neto, agora eu não lembro, que era o Wilhelm, da Prússia, da Alemanha, era neto dela. Vamos pegar o Dom Pedro I, por exemplo, do Brasil. O Dom Pedro I era filho de Dom João VI, que era rei de Portugal, casado com Carlota Joaquina, que era princesa da Espanha. E Dom Pedro, por sua vez, era casado com a princesa da Áustria, gente, a Leopoldina, que era da Áustria. Já percebeu quantas uniões de matrimônio teve na Europa? Se você fizer uma história mesmo do surgimento da Europa, a Europa, todo mundo tinha parente em todo lugar, e mesmo assim ela não se unificava. Depois houve a tentativa do mercado comum europeu para unificar a Europa. Não conseguiram. Eu fui mochileiro na Europa antes da União Europeia. E nessa época eu lembro que a gente ia para Portugal, usava o escudo. Ia para a Itália, usava a lira. Ia para a França, usava o franco. Cada país tinha uma moeda. Aí já estava anunciando, nessa época lá, a União Europeia. E eu lembro que eu, na França, conversando com um francês que não queria acreditar na Bíblia, eu falei assim, essa União Europeia, ela não vai vingar. Por quê? Vai, lógico. Tá. Porque a profecia diz que eles vão conseguir uma aliança, mas que não será duradoura. A Europa nunca mais vai se unir. E, de fato, eu já estava prevendo o Brexit, e eu não sou profeta. Tanto é que o Brexit teve, a Inglaterra saiu, a União Europeia hoje ela existe ainda, não sei por quanto tempo vai existir, mas ela não tem aquela força que todo mundo esperava de uma união, e os países continuam independentes. Itália é Itália, Portugal é Portugal, Espanha é Espanha, França é França. Tá certo? Exatamente como a profecia disse, eu estou falando há séculos no passado. Sim. Agora, antes de passar para o próximo versículo que eu queria que você lesse, Tiago, raciocina comigo, é uma questão de inteligência. E lembra, isso aqui não é coisa de crente retardado, não. Isaac Newton acreditou nisso. Será que Isaac Newton era um babaca? Eu creio que não. Para mim, do ponto de vista acadêmico, é mais fácil acreditar que tem uma mão divina por detrás da história do que crer que tudo isso é coincidência. É só coincidência. É muita coincidência para ser só coincidência. A profecia acertou desde Daniel até hoje. Agora lê o próximo verso, por favor, Tiago. No verso 44. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Verso 45. E aí, esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro, o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. E eu posso dizer que é fiel mesmo. Ou seja, nós estamos vivendo em que parte da estátua? Na cabeça? Não. Nós estamos vivendo aqui na divisão. E é nos nossos dias que Deus vai suscitar um reino dos céus. Por isso que eu prego em todo lugar que eu vou, falo mesmo. Jesus voltará. A segunda vinda de Cristo foi profetizada e ela acontecerá nos nossos dias. Quando, Rodrigo? Não sei. Não sei se vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. A gente pode tentar algum prognóstico, mas assim, com parcimônia para não virar profetada. Porque ninguém sabe o dia exato, mas a profecia vai se cumprir. Agora, vamos... Primeiro assim, aqui, cara... Só para não ficar ali em pé aqui. Ou vai tá, fazer você referência? pega, Gabi.
Cara, olha só, então, que coisa impressionante. Assim, ó, a gente abre esse grande parênteses, né? Super, ultra, blaster parênteses sobre essa visão impressionante que aconteceu. Sim. Só que é o seguinte, pra gente aconteceu. Pra Daniel Pro ainda tava no futuro. Nabucodonosor na hora, ele não deve ter cara. entendido nada. Imagina ele assim, ó. Sim, foi esse o sonho mesmo. Aí o cara O falou que significa? Aí o cara, falou um monte de coisa. vai ter aqui um reinado que vai ser assim e tal. Aí tem uma pedra que solta do nada, que no pé, que acontece isso, que é outro reinado. Fala assim, cara, o que você tá falando, mano? Sabe o que eu acho que ele pensou? Caramba, o cara fala, basicamente o Daniel falou assim pra ele, ó, o seu legado vai ser ruim, aí depois vai ficar pior, aí vai ficar pior ainda, aí vai ficar um pouco pior, depois vai ser destruído. É tipo, Basicamente isso. Você imagina você receber um negócio desse. A profecia é, cara, você vai sofrer muito, você tá lascado, vai dar muito problema, e depois vocês vão sofrer mais, vai dar problema, destruir, tudo vai pro saco. Não gostei, alguém chega matem, pra você, não. ó, fala assim, Thiago, essa empresa bilionária que você criou, a próxima geração não vai conseguir bater no bilhão, a próxima não vai conseguir nem nos milhões, e vixe, o seu tudo é tataraneto problema. vai destruir. Vão vir outros CEOs de outra companhia que e vão vai ser adquirir. pior ainda. Vão comprar. Cara, então assim, ó, imagina na situação na hora, é porque a gente viu o futuro, aconteceu, mas Sim. pro cara lá, ele fala, meu Deus, o cara acertou o sonho, e assim, por experiência própria, ninguém gosta de profecia ruim. Essa é a realidade. Os profetas, eles dificilmente dão profecia ruim por aí. Só ficam, Deus vai te honrar, vai acontecer tal coisa e tal. Ninguém fala assim, cara, tá lascado, vai dar problema. Por Ninguém isso que eu fala. tenho medo de ouvir por causa Só disso, que sabia? tem Eu uma vejo um coisa, profeta... Você sabe que a mente também é seletiva. A mente seletiva. A pessoa ouve o que quer. O Nabucodonosor ouviu, mas ficou tão empolgado Que ele ouviu que ele ia ser quer. o ouro, né? Aí no capítulo 3, você vai entender o que Isso. psicologicamente ele ouviu. É isso. Então, assim, aí qual que é o ponto? É aqui que eu ia chegar. Cara, você concorda que você pega e fala, você desafia e fala, eu quero que você saiba, o meu sonho, que interprete meu sonho, é uma coisa impossível. Sim. Que, aliás, assim, um aprendizado desse capítulo aqui é, para coisas impossíveis, cara, Só você o Deus tem dos que impossíveis. orar. É Deus. Se é impossível, tem que lutar com Deus. Não adianta você querer falar, não, deixa eu pensar. É Deus. Aí, beleza. Então, imagina, acontece uma coisa impossível. E o que tem de acontecer quando acontece algo impossível? Imagina, você aqui, você não acredita em Deus, você acredita em outra coisa, acontece algo impossível na sua vida. O que deveria acontecer quando acontece algo impossível? Você vai acreditar o que isso daqui? É mentira. Não, pô. Se aconteceu algo impossível, algo que era improvável de acontecer. Só pode ser pode ser sorte, algo né? sobrenatural. Você fala porque assim, humanamente foi isso- Deus? Foi Deus. Não é? Entendi, Foi- entendi. E é Pensei assim, que você ia falar e é na assim visão que dele. muitas pessoas passam a acreditar em Deus. Sim. Quando tem algum milagre, quando tem alguma coisa impossível de acontecer, Ah. fala, nossa, isso aqui só pode ser divino. É tipo aqueles vídeos que você olha, tipo assim, cara, a criança correu na rua e passou o carro, tipo um filé, assim, tipo, cara, Mas foi fala, Deus É possível, que... é Deus e tal. Foi Deus. Então imagina, você é Nabucodonosor. Você não acredita no Deus Altíssimo, no Deus que a Bíblia traz então, aqui. Você não O acredita. que será que ele pensou, então? Aí de repente fala assim, cara, o cara que falou que ia falar com Deus, pegou, soube do meu sonho e me trouxe algo impossível de acontecer. Cara, a sua reação imediata é, caraca, cara, existe algo, existe esse Deus, isso é verdade, não é mentira. Então, Isso é a sua reação natural. então ele meio que passou a acreditar mais no Deus Daniel do que no Deus dele? Então, ó, vamos lá. Olha o que é a consequência disso daqui, ó. Entendeu? Entendi agora. Porque eu tava na cabeça cética dele que ele não ia acreditar no Deus do Daniel. Então, é que acho que a história do capítulo 1 a 6 tem muito a ver com esse processo de Daniel sendo uma ferramenta para apresentar esse Deus Entendi. para Nabucodonosor. Então, acho que aqui é uma parte da equação, a gente vai contar outras partes. Mas o que acontece? Ele fica muito feliz, né? E ele acaba, ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Então, a consequência disso foi colocou Daniel acima de todos os sábios. Virou... Né? E aí, Pra o Daniel pediu também uma coisa para ele. Ele pediu o quê? O rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Então, beleza. Para mim aqui, cara, Ele honrou sou a galera lá. Nabucodonosor, eu tô acreditando em algo maior aqui. Sim. Posso não saber qual Deus é este, né? Porque até você falou que ele disse o Deus do céu, porque ele não falava... O Nabucodonosor não falava hebraico. Não falava hebraico. Exatamente. Né? E é isso. Só que aí, logo no começo do capítulo 3, acontece uma coisa assim, inimaginável, que é sobre a imagem de Nabucodonosor. Ó. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,60 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades para assistirem à dedicação da imagem que ele mandou erguer.
Assim, todos eles, né, os sátrapas, prefeitos, governadores, né, e todas as autoridades, eles se reuniram para a dedicação da imagem que ele mandou erguer e ficaram em pé diante dela. E aí ele pegou e fez um mandato. É o seguinte, todo mundo vai adorar a minha estátua. Todo mundo vai adorar a minha estátua. Então assim, o cara acabou de passar uma experiência que ele viu, cara, ali que existe um Deus. Né? E só que acho que talvez também muito por falta do estudo de base que talvez Daniel tenha tido, né? Ele, enfim, pegou e ergueu, né, essa estátua dele e pediu para adorar ele. Adorar ele, que é um mandamento sendo ferido muito claramente. Só que ele pediu para todo mundo adorar ele. Só que nesse momento, o que acontece? Toda vez que toca uma música, todo mundo tem que adorar ele. Só que imagina, se você tem como um grande mandamento você não adorar outros deuses, né? Você amar Deus acima de tudo, cara, você não deveria fazer isso. Uhum. E Daniel teve essa base, os amigos de Daniel tiveram essa base. E aí, no momento da adoração, eles não estavam adorando. E aí chegou uma hora que um desses aqui do rei, que provavelmente estavam muito enciumados, né, pelo que aconteceu com Daniel, porque sempre que alguém se levanta, alguém tem poder, essa pessoa gera inveja também nas outras, né? A inveja nasce na intimidade ali, inclusive daqueles que estavam na mesma posição e não foram erguidos, e que provavelmente estavam na posição de Daniel há muito mais tempo que Daniel. Sim. E que não cresceram como ele. E aí chegaram para Nabucodonosor e contou. Falou, tem uns judeus, que os caras eles não estão adorando a sua estátua. E aí pegou e entregou para Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor tinha instituído que quem não fizesse essa adoração, cara, ia para a fornalha. Ia para a fornalha e ia ser morto, ia ser torturado e morto. Né? Só que aqui, então, acontece, né, uma série de coisas que aí eu tenho muitas perguntas para fazer para o Rodrigo aqui. Mas, Rodrigo, conta pra gente o desfecho disso. Entregaram na mão de Nabucodonosor, né, os três, na verdade, amigos ali de Daniel, e eles, de fato, não estavam adorando a estátua, porque eles mantiveram os princípios deles. O que acontece aqui? Conta pra gente, que aí eu vou te fazer várias perguntas daqui a pouco. Bom, vamos lá. O Nabucodonosor, é difícil a gente imaginar o que passou na cabeça dele. A gente tem algumas hipóteses, né? Talvez, assim... Deus foi trabalhando com ele ali. É igual o faraó do Egito na época de José, de Moisés, que Deus ia lá e mostrava, deixa meu povo ir, mandava uma praga, vou deixar. Não vou mais não, vou deixar. Porque às vezes tem gente né? Tem gente que é um processo, e tem gente que é um processo por causa da teimosia, mas Deus ainda vai até um limite. Deus não vai lutar com a pessoa por toda a eternidade. Sabe aquela pessoa que tem uma crença política de muito tempo, aí você fala assim, mano, mas olha aqui, ó, roubou. Aí a pessoa olha que roubou e fala assim, não. E não aceita os negócios, sim. Tem um processo. Quando você tem uma crença muito instalada a vida inteira, é difícil a mesma mudar. coisa feita pelo outro se detonava, mas como é por um partidário seu, você pode pôr no quente. Exato. Você entendeu? Mesma coisa. Você vê a mesma coisa. Está errado. Então Nabucodonosor ainda estava resistindo. E talvez uma hipótese que a gente tem é que quando ele ouviu que depois do ouro viria o reino da prata, ou seja, a Babilônia ia passar e ia vir o outro, que ele não sabia qual era, mas sabia que viria. Então ele falou, eu vou fazer uma imagem toda de ouro, que assim eu vou perpetuar o meu reino. Eu anulo os outros metais, através da superstição. E é interessante que no capítulo 3, Daniel não está. No capítulo 3, Daniel não está. A gente está levantando hipóteses aqui.